Olá, eu sou Olox Abreu Albuquerque, né? Co-orientador da bolsista Hannah Barthold Vieira, e cujo orientador é o professor César Manshine. Em nome, então, da bolsista e do orientador, eu irei apresentar o trabalho de iniciação científica da Hannah, cujo título é Estudo da Dinâmica de Sistemas Não Lineares Descritos por Modelos Matemáticos. Bom, o trabalho dela é baseado nesse artigo, né, do Sprott, publicado em 94, onde o autor ele propôs 19 modelos matemáticos, né, descritos por equações diferenciais, né, por 3 equações diferenciais acopladas, né? Essas equações diferenciais são equações ordinárias, né? Ou seja, derivadas de primeira ordem no tempo. Então, dentre esses 19 modelos, nós escolhemos 8 modelos para fazer esse estudo, tá? Que é baseado que a gente vai alterar algumas constantes, né, dos modelos e variar, substituir essas constantes por parâmetros que podem ser variados. Então, por exemplo, no artigo, no referido artigo, dentre os 19 modelos, nós escolhemos esses 8 modelos, vai da letra E até a letra S, né, seguindo aí a nomenclatura do autor. Então veja que são equações diferenciais em 3 variáveis, as variáveis x, y, z, ordinárias, porque x ponto, y ponto e z ponto representam as derivadas temporais das variáveis, e são acopladas porque uma equação, né, por exemplo, da derivada para a variável x, ela depende da variável y e da variável z, então por isso que elas são acopladas. Então temos aí 8 modelos matemáticos, né, fluxos, porque é contínuo no tempo. Então a gente vai estudar a dinâmica substituindo essas constantes. Então, por exemplo, vamos pegar esse modelo aqui, o caso n, onde aparece aqui esse menos 2 e esse menos 2 aqui na primeira e na terceira equação. Então a ideia é a gente substituir algumas constantes por parâmetros A e B. Então está o modelo n lá, ó, a gente substituiu por um parâmetro A e por um parâmetro B. Então, ou seja, agora as equações, né, esses 8 modelos, ficaram dependentes dos valores desses parâmetros. E o objetivo é estudar a dinâmica desses 8 modelos variando esses 2 parâmetros, ou seja, os parâmetros A e B. Essa é o objetivo agora, né, fazer esse estudo dessa dinâmica. Então, se a gente for reparar, né, todos esses modelos agora, a gente introduziu os parâmetros A e B em algumas constantes, né, ou seja, em algumas constantes a gente foi introduzindo os parâmetros A e B para fazer esse estudo. Então, para efeitos de ilustração, né, dentro daqueles 19 modelos do artigo do Sprott, né, a gente tem esse modelo aqui, onde, além de introduzir os parâmetros A e B, a gente introduziu mais uma função matemática, ou seja, nesse trabalho de dissertação, né, do David, a gente fez essa alteração e introduzimos também mais uma função não linear por partes, né, uma f de z. Então, por isso que é chamado de Sprott-Shua, porque a gente pegou um dos 19 modelos do Sprott, introduzimos os parâmetros A e B, e além disso, colocamos uma função não linear por partes, relativo ao diodo de Shua. Então, o objetivo, no caso do trabalho da Hannah, é obter espaços de parâmetros tipo esse aqui, que é um caso ilustrativo, que foi obtido nessa dissertação de mestrado. O que significa aqui, nesse espaço de parâmetros? Então, veja que a gente está variando o parâmetro B de menos 4 até mais 4, e o parâmetro A de 0,1 até 0,7. Então, cada par de parâmetros nesse plano de parâmetros, ele representa uma dinâmica desse sistema de equações diferenciais acopladas. Então, por exemplo, vamos pegar esse parâmetro, esse par aqui de A e B, ou seja, A vale 0,20 e o B vale 3. Então, ou seja, aqui esse ponto foi pintado de preto no plano de parâmetros. Significa o quê? Que a dinâmica, né, desse modelo é uma dinâmica periódica. Então, ou seja, qualquer região em cor preta, para qualquer par de parâmetros A e B dentro de regiões de cor preta,
é porque a dinâmica do modelo é periódica. Agora, se a gente pega aqui um outro exemplo, esse par de parâmetros para A igual a 0,60 e B igual a menos 3, então significa que as variáveis desse modelo divergem, ou seja, elas não convergem para um valor, elas divergem. Então, o modelo diverge para esse par de parâmetros no tempo. Né? O modelo diverge no tempo para esse par de parâmetros. E as regiões em amarelo, por exemplo, se eu pego aqui esse par de parâmetros A e B para esse valor, né? Ou seja, algo em torno aí de A 0,50 e B um pouco acima de 1, né? Ou seja, 1,5, por exemplo, então está no ponto amarelo. Isso significa o quê? Que a dinâmica desse modelo aqui, matemático, descrito por essas equações diferenciais acopladas, ele tem uma dinâmica caótica no tempo, ou seja, o modelo, então, a resposta das variáveis x, y e z no tempo, a resposta é uma resposta caótica no tempo. Então, essa é a ideia. Então, o objetivo da HANA é obter esses planos de parâmetros para aqueles 8 modelos aqui descritos. Então, esse é um trabalho ainda que ainda não foi, né? Esses modelos estão sendo obtidos ainda, estão sendo rodados, né, computacionalmente no laboratório de computação de dinâmica não linear. Então, ainda nós não obtivemos de maneira efetiva esse plano de parâmetros, por exemplo, para esses modelos aqui, que seria então uma continuidade aí para o próximo período. Tá? Então, como agradecimentos, né, eu gostaria de, em nome da Hannah, né, da estudante, em nome do seu orientador, eu como co-orientador, gostaria de agradecer aí ao CNPq pela bolsa, PIBIC, né, ao governo do estado de Santa Catarina e à agência de fomento, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do estado de Santa Catarina, pela infraestrutura do laboratório no linear, o laboratório computacional de dinâmica não linear, onde a Ana está fazendo aí as contas numéricas, né, nos computadores desse laboratório, para finalizar esse trabalho aí no próximo período. Tá? Então, agradeço aí a todos, né, e até logo.